Nova York, Estados Unidos, Avenida Lexington, número 601, é onde fica o prédio da maior empresa de serviços financeiros do mundo, a Citigroup. O edifício foi inaugurado em 1977 e é uma das construções mais conhecidas da cidade, devido ao seu topo inclinado que, no início, seria para receber painéis solares, mas acabou ficando apenas para fins estéticos. Até aqui, mais um prédio comum, na cidade dos arranha-céus. Mas e se eu te dissesse que um erro de cálculo da construção foi percebido por uma mera estudante e que esse mesmo erro poderia ser fatal e destruir metade de toda Manhattan? Isso sendo bastante otimista quanto ao estrago feito pelo prédio de 59 andares e 279 metros de altura. Pois é essa história que será contada aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao canal sobre curiosidades e ao vídeo especial de 50 inscritos. Agradeço muito a você por batermos essa meta juntos, em tão pouco tempo. Isso motiva demais a trazer cada vez mais conteúdos para você, que está assistindo agora. E vamos rumo a 100 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda bastante. E você também vai ficar sempre atualizado, pois toda vez que sair um conteúdo novo, o YouTube vai te enviar uma notificação. E deixa o seu like também, é muito importante para o algoritmo levar os vídeos para você, na sua página inicial, e também para outras pessoas, fazendo com que o canal cresça. Ah, e fica até o final do vídeo, porque a história é surreal, simplesmente inacreditável. O terreno onde o prédio foi construído era pertencente à Igreja Luterana de São Pedro, e fica ao lado da atual sede da congregação. No começo dos anos 70, o Citicorp, antigo nome do Citigroup, quis comprar o terreno completo, mas a ordem religiosa negou e afirmou que não venderiam por quantia alguma. Mas a oferta chegou em cifras tão grandes que a Citicorp conseguiu um acordo. Comprariam o terreno ao lado e os direitos aéreos sobre a igreja. Em Nova York, os direitos aéreos sobre uma construção são um conceito bastante comum e pra lá de curioso. Basicamente, eles vendem o ar que paira sobre as suas casas, ou seja, a instituição religiosa também vendeu o ar acima do templo. De acordo com o combinado, o banco não poderia ocupar o nível térreo do terreno da igreja, mas nada impedia de construir sobre ela a partir de uma determinada altura. Para fazer o processo de cimentação de um prédio tão grande, era praticamente impossível não tocar o edifício pré-existente. Então a Congregação Luterana de São Pedro finalmente cedeu e vendeu tudo ao Citi, com uma condição: que fosse construída uma nova igreja no mesmo lugar onde ficava a anterior. Tanto o arranha-céu quanto a nova paróquia foram elaborados pelo arquiteto Hutch Stubbins, e um dos cantos da torre claramente paira sobre o teto da igreja, e obviamente não sobrava outra opção estrutural a não ser colocar os pilares no meio das fachadas. E então chegamos em um ponto onde tenho duas notícias para lhe contar. A ruim é que o cálculo para uma obra desse porte era, e ainda é, muito complexo. A boa, pelo menos para os Stubbins, é que essa conta não fica nas costas do arquiteto, e sim de um engenheiro especializado. E como o projeto era tão complicado, o Citicorp chamou um dos mais renomados do país, William J. LeMessurier. Guarde bem esse nome. Uma coisa que o público em geral não costuma saber é que o maior inimigo da estrutura de um arranha-céu não é o peso do edifício, e sim a força do vento, levando seus construtores a calcular não somente como seu peso será suportado, mas também a resistir a essa incrível força da natureza, pois se conseguirem, também vão aguentar o próprio peso. A grande questão no caso do Citicorp Center era como transferir os esforços horizontais das fachadas para os 4 pilares, sabendo que eles não estavam no lugar mais adequado, que seriam as quinas, mas sim no centro de cada face do arranha-céu. A solução foi encontrada por LeMessurier durante um jantar na cidade, onde desenhou um esboço, e se baseava em uma tela reticulada de estrutura de aço, cujas diagonais levavam a carga horizontal até o suporte, que por sua vez transmitiria ao solo. Além disso, havia mais um empecilho. A estrutura de aço era tão leve que o edifício, embora resistisse, balançaria como um bambu quando houvesse um vento forte. Então LeMessurier colocou no centro do edifício um amortecedor de massas, também conhecido como Mass Damper, um artefato tecnológico cuja função é acrescentar peso e inércia ao edifício, compensando de maneira automática os impulsos horizontais. Resolvidas as questões vitais, o prédio enfim foi inaugurado em junho de 1977. Exatamente um ano após a inauguração,
Em junho de 1978, uma estudante chamada Diane Hartley estava fazendo seu TCC na Faculdade de Engenharia, em Princeton, e ligou para o escritório de Le Mesurier, a fim de esclarecer dúvidas. Como ele não estava no escritório, conversou com o engenheiro sênior Joel Weinstein. A conversa ficou quente, em tom de discussão mesmo, pois Diane afirmava que os cálculos estavam errados e que as estruturas não estavam devidamente corretas. Pois, levando em conta que os suportes estavam no centro do prédio, era preciso que o cálculo tivesse levado em conta os ventos vindos das quinas, o que, por algum motivo, não foi feito. Weinstein dispensou a estudante e contou tudo a Le Mesurier no dia seguinte, que ficou com essa dúvida na cabeça e resolveu checar seus cálculos. E de fato, Hartley tinha razão. Foram usados os procedimentos habituais e o Citicorp Center resistiria se tivesse uma estrutura habitual, mas não tinha. A nova hipótese do vento diagonal aumentava em até 160% as forças que o edifício deveria suportar. Felizmente, as margens de segurança dos cálculos permitiam a estrutura resistir, e ele nem teria que se preocupar com isso se a obra tivesse sido executada de forma 100% fiel ao projeto, mas ele ainda teria mais problemas pela frente. Isso porque, na prática, a história não foi bem assim. A construtora responsável pela execução da obra quis ser mão de vaca e economizar custos onde não se poderia. Ao invés de realizarem soldas nas juntas de aço, como o projeto previa, a construtora usou rebites, uma espécie de parafuso com entrada e saída. Para o terror de Le Mesurier, as uniões atarrachadas falhariam ao sofrer forças não calculadas do vento em diagonal, e o prédio viria totalmente abaixo. Se o mass dumper funcionasse, o edifício resistiria a ventos de até 160 km/h, mas se o fornecimento elétrico fosse interrompido, inutilizando assim o amortecedor de massas, o arranha-céu do Citicorp, uma torre de quase 300 metros de altura, construída no meio de uma das cidades mais povoadas do planeta, poderia desmoronar com ventos de apenas 110 km, algo que, tendo em vista a história das catástrofes naturais de Nova York, ocorria a cada 16 anos. A estudante estava coberta de razão, e para piorar, uma temporada de ciclones estava se iniciando por lá. E sabe o que seria ainda pior? Você assistir o vídeo sem deixar seu like. Senta o dedo no like aí, ajuda muito o canal e de quebra ainda faz com que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho. Assim que sair um vídeo novo, a plataforma vai te mandar uma notificação avisando, e assim você não perde nenhuma novidade. Le Mesurier resolveu guardar essa informação a 7 chaves e não contou a ninguém. Se isso viesse a público, seria um fiasco, sua reputação estaria acabada, e nem quis pensar nas consequências se o prédio caísse. Por fim, resolveu contar tudo ao arquiteto Hugh Stubbins e ao Citicorp, e decidiram arrumar tudo aquilo sem que ninguém, ou quase ninguém, ficasse sabendo. E então iniciaram as obras, em plena temporada de furacões no país, em meados de junho de 78, e foram até o fim de setembro, quando foram concluídas. Centenas de soldadores obrigados a assinar contratos de confidencialidade trabalhavam sem parar, dia, noite e madrugada adentro, 24 horas por dia. Enquanto as obras eram feitas, o Citicorp entrou em contato com a prefeitura da cidade de Nova York e foi estabelecido um acordo de emergência. Cerca de 2.500 voluntários da Cruz Vermelha e dezenas de quartéis de bombeiros e delegacias de polícia estavam preparados para isolar de 7 a 12 quarteirões, caso alguma coisa desse errado, ou alguma tempestade se aproximasse do edifício. Então, no fim de agosto de 78, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos enviou aos meios de comunicação um aviso sobre a chegada do furacão Ela à costa leste do país. O fenômeno vinha do Caribe, com ventos de 150 km/h. A previsão era que chegasse à cidade de Nova York em 1º de setembro. Para Le Mesurier, a madrugada de 31 de agosto para 1º de setembro foi a pior noite de sua vida. Por sorte, o dia 1º de setembro de 1978 foi um dia claro, tranquilo e ensolarado. O furacão Ela tinha feito uma curva antes de chegar à cidade e nunca chegou a tocar Nova York. No fim de setembro, os trabalhos no reforço da estrutura do Citicorp foram finalizados. Com a nova solda, o arranha-céu aguentaria ventos de até 4 vezes mais fortes que o recorde já registrado na cidade. Tudo feito em segredo. Ninguém contou a ninguém. Ou, pelo menos, ninguém contou a ninguém de maneira oficial, porque alguém botou a boca no trombone.
e durante anos o assunto do Citicorp virou fofoca na cidade. Até que no ano 2000, a emissora BBC produziu um documentário sobre o assunto, que foi exibido por todo o país. E adivinha quem estava assistindo? Diane Hartley, a estudante que salvou Nova York de uma catástrofe. Imediatamente ela entrou em contato com a BBC para dar sua versão dos fatos. Atualmente, Hartley vive e trabalha em Washington como agente imobiliária, e mesmo que de maneira acidental, ela é a verdadeira heroína dessa história. Esse foi o vídeo especial de 50 inscritos. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante. E assim você me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora nossa meta é chegarmos a 100 inscritos. Então se junta ao time de curiosos que vem muita coisa legal por aí. Você sabia dessa história? É impressionante como um simples gesto tenha feito toda a diferença. E assim é na nossa sociedade, o famoso efeito borboleta. Uma pequena atitude que você faz hoje pode se tornar em uma coisa muito grande mais à frente. Por hoje é só. Nos encontramos novamente na próxima sexta. Valeu, falou e até a próxima, amigos!